Gente, vim aqui para falar sobre bolo de casamento. Pois é, mais um assunto que vocês pediram e estou aqui agora para falar sobre isso. Bom, bolo, ter ou não ter, eis a questão. Pois é, gente, quem que decide isso? Somos nós? Não, os noivos, claro. Noivos é que decidem tudo sobre o casamento deles. Mas onde que a gente pode ajudar nessa escolha? O que a gente pode falar para eles sobre isso? Não só sobre ter ou não ter, mas que tipo de bolos a gente tem existente, né? E que tipo de bolo para que tipo de noiva? E, claro, bolo falso ou bolo verdadeiro. A gente escuta muito isso, a gente vê muito isso. Mas como que nós, cerimonialistas, podemos ajudar os noivos nessa escolha? Tô aqui para isso, para dar o meu ponto de vista e com certeza espero do fundo do meu coração te ajudar para fazer com que você também consiga ajudar os seus noivos. Com o meu coração aberto, eu vou te explicar como eu faço aqui, tá bom? Primeiro, sobre a questão de ter ou não ter bolo. Muitas noivas, eu faço muitos casamentos sem bolo e muitos casamentos com bolo. Muitos casamentos com bolo falso e muitos casamentos com bolo verdadeiro. Casamentos com bolo falso na mesa e o bolo de corte lá dentro, que sai de lá de dentro, o buffet serve ou junto com a sobremesa, ou serve o pessoal nas mesas, né, volante e tal. Então, não tem regra. E a gente precisa dizer isso e mostrar isso para os noivos. Primeira coisa que eles perguntam é: Roberta, se eu não tiver bolo, é um problema? Eu vou falar não. Ou então se a pessoa pergunta: e se eu tiver bolo, é muito ruim? E eu vou falar: não. Pois é, o que eu falo para eles é a diferença entre ter ou não ter. E aí eles escolhem. O que eu falo sempre é, dentro do meu público e dentro dos casamentos que eu faço, sai pouco bolo. As pessoas comem pouco bolo. Como é nos seus casamentos, né? Então, como que é o público aí da sua região? A galera gosta de comer muito bolo ou acaba atacando a mesa de doces e não come o bolo, nem lembra que tem bolo? Então, isso é um hábito aqui mais do meu público, dos convidados dos meus noivos. Então, o que eu explico é, gente, quando tem bolo, sai pouco bolo. Se a gente tiver um bolo na festa, eu recomendo a gente ter uma quantidade pequena e a gente faz um cálculo para 70% da festa só e pra gente entender quantos quilos de bolo a gente vai precisar. E aí eu explico pra eles, falando, gente, pode ter a opção de você ter um bolo na mesa e deixar o bolo de corte saindo lá de dentro. Eu acho, Roberta, que soa estranho, né? Você ter uma mesa, o bolo lá e ele nunca é cortado. Na verdade, ele fica lá até o final da festa. Eu acho que bolo, se a gente tem, ele é para ser cortado e para ser comido. Na minha opinião, ele é mais usado se ele for verdadeiro. Mas tem noivos que às vezes ele vai custar mais caro, depende muito do investimento que eles querem fazer, né? Então, isso também tem que ser colocado na balança. Mas isso é uma coisa que eu falo pra eles. Então, gente, ter ou não ter, eis a questão? Sim, se você tem, a gente tem que fazer um cálculo menor, considerando 70% da festa. Vou colocar aqui os quilos exatos pra gente deixar bem grande aqui pra vocês, tá? Então, a gente faz um cálculo menor para 70% da festa e serve, na maioria das vezes, o bolo que está na mesa. Se a gente tiver um budget e um investimento muito baixo para isso, aí sim a gente faz um bolo falso e um bolo de corte saindo da cozinha. Isso se os noivos fazem questão. Se os noivos não fazem questão, a gente nem tem budget para isso, puxa, maravilhoso. Então, a gente não põe bolo falso nem bolo de corte. Então, a gente joga esse budget, esse orçamento para alguma outra linha que a gente precisa investir um pouco mais. Ele faz falta na mesa de doces? Depende muito da decoração, depende muito de como é o estilo daquela mesa. Mas, hoje em dia, sendo bem sincera, das decorações... Opa, balançou, foi meu pé. Hoje em dia, sendo bem sincera, das decorações que a gente vê, que a gente faz, né, não nós, mas dos fornecedores que a gente trabalha, não faz falta o bolo. Mas tem muitos noivos que fazem questão do bolo, até de cortar o bolo naquele momento. Isso é importante, gente. Quando o bolo é falso, não dá pra cortar. E eu acho péssimo você pegar lá e fingir que tá cortando um bolo. Nossa, gente, não. Aquele fingimento ali eu acho meio bizarro. Mas tudo bem.
Tem até bolo falso que já tem um lugar exato onde você pode cortar, né? Aí tem um pedacinho de bolo ali exato onde os noivos cortam. Eu acho menos mal do que você só fingir não ter nem onde cortar. Então, quando é bolo falso, eu falo, gente, nem vamos fazer o corte, a foto no corte no bolo. Acho que a gente pode fazer um brinde ali na mesa de doces e tal. E é isso, e os noivos, a maioria das vezes, nunca tive problema, eles sempre concordaram com isso. Então, aí o fato de não ter, Roberta, vai fazer falta ou não? Eu falei, olha, gente, talvez a sua tia pergunte ou a sua avó pergunte do bolo, mas aí a gente tem várias outras sobremesas e tal, e acho que isso não vai ser um grande problema. Aliás, ninguém nem pergunta do bolo, mas se ele estiver na mesa, provavelmente alguém vai perguntar. Então, ter ou não ter depende muito do perfil dos convidados deles, e a gente precisa dizer um pouco isso, assim, gente, se a gente tiver, vamos fazer um cálculo menor, porque não é todo mundo que consome, e se a gente não tiver, tudo bem, porque não vai fazer tanta falta assim. Porque a gente vai ter sobremesa, porque a gente vai ter docinho. Por exemplo, ele contratou um buffet que não tem sobremesa, então tenha o bolo, porque vai fazer falta, porque o pessoal quer comer um doce depois do jantar. Então é isso, são essas coisas que você, como cerimonialista, precisa entender e balancear isso para os seus noivos. Depois a gente vai para o assunto, que tipos de bolos nós temos, né? Nós temos aqueles bolos ondulados, bolos de pasta americana, todo enfeitados, bolos onde fazem flores de açúcar, aquela coisa linda, deslumbrante, maravilhosa, que parece até flor de verdade. A gente também tem o naked cake, que veio com tudo aí um tempão atrás, muito americano, mas o que eu acho super bonito, acho que depende muito do perfil dos noivos e de onde vai ser o casamento, mas eu acho que para casamentos durante o dia, casamentos no campo, apesar de ser mais difícil de gerenciar aquele bolo ali, tem que ser alguém muito bom, porque senão ele cai inteiro, eu acho muito bonito. Mas já fiz também casamentos clássicos em São Paulo, na cidade, com o naked cake, e ficou maravilhoso, porque era um naked cake escuro, com umas flores escuras, ficou tão lindo. Mas eu acho que o naked cake, por exemplo, ele é 100% o bolo inteiro. Então saiba que vai sobrar bastante bolo, porque é um bolo de 3 andares, né? Tem bastante quilo ali. Então com certeza ele não será consumido e vai sobrar, e os noivos vão levar de volta esse bolo para casa. Ele faz parte e ele agrega muito na decoração. Não só o naked cake, mas esse também de flores de açúcar, inclusive, muito também. A gente sempre coloca, quando tem bolo de açúcar, de flores de açúcar, né, bolo de pasta americana com flores de açúcar, a gente sempre coloca a decoradora em contato com o pessoal do bolo para ela definir quais serão as flores, quais são as cores, porque isso influencia bastante. Imagina você tem uma decoração toda, sei lá, laranja, e você coloca o negócio, sei lá, uma flor azul, não sei, gente. Mas tipo isso, uma coisa nada a ver, né? Então precisa ornar e fazer sentido com a decoração também. Muitas vezes, quando é um naked cake, a gente pede até as flores para a própria decoradora. E aí, ou a própria decoradora enfeita o bolo, ou o confeiteiro vai lá no dia e pega as flores da decoradora e enfeita o bolo com flores de verdade. Isso também é possível e isso também é mais econômico para os seus noivos. Então, é isso que você precisa ter o conhecimento para poder passar isso para eles, para essas variedades e essas opções. Eu já fiz um casamento, inclusive, onde foi só bolo, ou seja, era uma mesa de bolos, literalmente, não era uma mesa de doces. E aí tinha bolos de tudo quanto é tipo. Tinha bolo de fubá, bolo de goiaba, umas coisas bem brasileiras, assim, era inclusive um casamento com um gringo. Então tinha umas coisas bem brasileiras, de várias alturas, de vários tamanhos, de diferentes cortes, onde as pessoas podiam simplesmente chegar lá na mesa e se servir. Era um casamento super conceitual, um casamento dentro da casa deles. Então, tudo isso fazia sentido ali com o mood do casamento. E essa foi uma ideia, inclusive, que eu dei para os noivos. Então, tudo isso também pode partir de nós, sabe? Não é só porque é um casamento que precisa ter aquele bolo lindo, luxuoso, com flores de açúcar carésimo. Ele pode ser, inclusive... Importante, esses dias a gente fez um casamento que não teve bolo na mesa de doce, mas teve bolo de corte, porque ela fazia questão de um bolo específico, tipo, Amor aos Pedaços. Não era do Amor aos Pedaços, mas era como se fosse isso, não lembro agora a loja. Mas, então, ele teve somente o bolo de corte, por exemplo, né? A gente serviu depois como se fosse na mesa de sobremesas, porque era um bolo bem bonito. E essa noiva, inclusive, ela ficou, cara, demorando pra escolher, porque teria que ser um bolo falso, porque ela queria o bolo específico daquela loja. E no fim, eu falei,
tá? Você precisa mesmo ter o dia um bolo, porque assim, a gente não encontra nada que faça sentido com a decoração, que faça sentido com o orçamento e tal, e que na verdade, né, no fim, não precisa. Se você quer, a gente serve ele como sobremesa. O que você acha dessa ideia? Nossa, a noiva falou, meu Deus, muito, muito obrigado, senhor. Achei que tinha que ter um bolo dentro daquela mesa, em cima daquela mesa. Quando na verdade não, a gente colocou vários suportes de doces e muitos docinhos, bolzinhos com bala de coco, várias outras coisas, e tudo bem. Então, a gente precisa conseguir balancear isso, gente, entre falso e verdadeiro, bolo de corte ou não ter o bolo só de corte sem o bolo verdadeiro. Então não tem regra. E isso a gente precisa deixar nossos noivos livres. A gente precisa parar de falar pra eles, tem que ser assim, tem que ser assada. A gente tá em 2020, pelo amor de Deus. Não tem que nada, e pro bolo é exatamente a mesma coisa e a mesma regra. A gente só precisa passar para eles, mais do que a nossa opinião, quanto isso muda ou afeta ali não só na decoração, mas também no mood ou no flow da festa ou na expectativa dos convidados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sempre termino os vídeos assim, né, gente? Que eu faço com tanto amor, com tanto carinho pra vocês. Então, eu realmente espero de coração ajudar. E se ficou dúvida, se eu não respondi tudo, se eu me embananei, porque eu saio falando aqui igual doida, deixa aqui seus comentários, pergunte pra gente. Celebre vai responder, eu respondo. E vamos ser felizes, né?